cuidar da minha família, e nós estamos de pé fazendo a vontade do Senhor. E neste agradecimento agradecemos ao pastor presidente, pastor Ailton José Alves, pelo cuidado que ele tem com a igreja do Senhor Jesus. Amém? Se não for o nosso pastor, nós não estaríamos aqui. Primeiramente Deus, segundo o nosso pastor. Também seremos gratos pela vida do pastor centurial, pastor José Sandro, por nos confiarmos a estarmos à frente desta campanha como componente, mas com uma responsabilidade maior. Somos sempre componente da campanha. Assim, saímos a campo, o nosso desejo junto com o nosso pastor. Agradecemos também a toda a supervisão das campanhas evangelizadoras, na pessoa do presbítero Felipe e os demais a qual compõem esta supervisão. Que o Senhor esteja com ele e com todo aquele que contribui para o bem e está da obra do Senhor. Também seremos gratos pela vida do presbítero Edson, a qual tem nos ajudado muito na campanha evangelizadora. O trabalho hoje não é diferente ao trabalho de campanha, né? Ganhar almas para o reino de Deus, e agora ele tem dado o seu suporte, ajudando a campanha, a liderança. E nós estamos juntos aqui na Unicap, menos de 2 anos, na campanha, junto com toda a igreja. Nós seremos gratos pela vida do nosso presbítero. E também ao vice-dirigente, nosso irmão Claudiano, que na medida do possível ele está, nesses dias foi ótimo que ele estava de férias, e então aproveitamos o quanto nós aproveitamos. Amém? Seremos gratos pela sua vida, a vida da sua família, e que Deus é quem vai te recompensar pelos trabalhos prestados aqui, não somente aqui, mas aonde estiver, porque esse trabalho, como sempre eu tenho dito, Deus ele o pagará. Porque quem diz é a Bíblia, como nosso pastor, ele acabou de ler. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Amém? Também quero agradecer a minha esposa, que é a secretária, a irmã Libeni. Apesar de suas muitas atribuições, ela foi uma guerreira esses dias. Muitas vezes eu ia dormir, ela ficava, as madrugadas, ao bem-estar da obra do Senhor. Deus te abençoe. A minha amada e querida esposa, esforçada na obra do Senhor. E não é fácil, né? Ela está em avivamento, vai começar essa semana, mas ela sempre ia lá para Consoncói, saia lá, voltava aqui, saia ao Jogral, e tudo deu certo para o bem da obra do Senhor. Amém? Também agradecendo a vice-secretária, que é a nossa irmã Lene, pelo apoio, a força, a dedicação. Muitas vezes nós não podíamos ir, irmã Lene doente, irmão Claudiano trabalhando, eu muitas vezes tinha algumas obrigações, mas a irmã Lene, juntamente com toda a campanha, ela ficava disponível ao bem da obra do Senhor. O Senhor te pagará, como diz a Bíblia, o Senhor é aquele que vai pagar. Amém? Também agradecemos o Jogral, irmãos. Meus irmãos, sabemos que a congregação aqui da Unicap passou por um momento muito difícil, né? O senhor, o nosso irmão João permita eu tocar neste assunto, também um adolescente, Arthur, em que a irmã Libeni, ela me chamou e disse, e sonhou aqui na campanha uma cadeira vazia. E esta cadeira, ela estava diferente das demais. Tinha um brilho, tinha algo importante naquela cadeira, e nós ficamos preocupados, orando ao Senhor. Mas o Senhor achou por bem fazer o que Ele fez, Ele continua sendo Deus, e nós saibamos, como diz a Bíblia, melhor do que nós está aquilo que o Senhor fez. Amém? Também agradecendo, eu tive que
que marcar aqui porque não está sendo fácil, né? Toda a campanha pelos seus 19 anos de existência aqui na Unicap. Não sei quem foi o primeiro dirigente a qual semeou a semente. Eu creio que nós estamos colhendo semente, quem sabe, nos primeiros dias, né? Mas nós estamos caminhando e semeando. Deus abençoe toda a campanha, que não temos deixado sozinho, tanto nas escalas que o pastor escala, em outras atividades, como o presbítero tem já falado. E a campanha aqui na Unicap, o Senhor está ajudando. Como diz a Bíblia, em que quando ele falou com os discípulos, ele disse que ele iria cooperar na cura, ele iria cooperar naquilo em que alguém quisesse fazer mal. Então o Senhor prometeu, ele continua cooperando conosco, amém? Sintam todos abraçados pelo nosso pastor, pelo presbítero da congregação e também por toda a liderança. Também queremos agradecermos pelo grupo El Shaddai, nosso no máximo, como falamos com ele, com a permissão do presbítero, e estão aqui louvando ao Senhor. Todo o grupo sintam-se abraçados pela campanha, pelo pastor, pelo presbítero e toda a igreja. E a recompensa vem dos céus. Amém? Também agradecemos a campanha escalada. Que Deus abençoe a nossa dirigente, também o presbítero, toda a campanha, todos que fazem parte dessa campanha. Que o Senhor continue ajudando e continue abençoando. Também hoje é um culto festivo, né? Agradecendo ao jovem Josinaldo por ter me deixado sozinho. Que faça sol, que faça chuva, ele é o homem do som, do escudo rodízio, que não é fácil. Mas nenhuma das vezes Josinaldo nos deixou sozinho. Sempre ele está atento no trabalho do Senhor. E nesta noite é uma noite de gratidão. Então não podemos deixarmos de falar no nome do jovem Josinaldo. E também agradecendo por todos os obreiros, que o Senhor continue ajudando, continue abençoando. E também a cantora, a irmã Leide, a qual é a esposa do presbítero, em que o Senhor continue ajudando a todos. E se alguém ficou sem falar, mas coletivamente, sinta-se abraçado. Mas não ficando somente nas minhas palavras, quero deixar um versículo na palavra do Senhor, em que se encontra no livro de Josué, capítulo número 1. Eu quero deixar o versículo de número 9, um versículo que diz assim: não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não pasme nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Também agradecendo ao pregador, o Senhor Diego, qual trouxe a palavra, e que o Senhor ele esteja conosco, nos ajudando. Não tememos, mas estamos de cabeça firme, erguido, como diz a Bíblia, feliz aquele que ganha alma, né? Muitas vezes nós saímos um pouco até triste, mas ao retornar do trabalho, retornamos o quê? Alegre, como diz a Bíblia, com os molhos, alegre, feliz, porque é muito importante quando nós estamos pregando o Evangelho, falando de Jesus, e alguém começa a ouvir chorar. Já ouvi muitos dizer, irmão, eu não posso hoje aceitar a Jesus, mas eu tenho um desejo de morrer, crente. Mas eu já ouvi isso muitas vezes, já preguei para várias pessoas, em que eles disseram, o meu desejo é morrer crente, mas não foi como ele quis. O dono da vida o chamou, e como diz a Bíblia, o que tem de resgate por a tua alma em dar ao Senhor. Então a igreja de Jesus está convidada, tem mais vaga para a evangelização. Evangelismo é árduo, evangelismo tem que ter força, coragem, mas tem uma recompensa. Eu agradeço por tudo em nome de Jesus.